Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 5 ao dia 11 de junho, em que a gente ainda segue no início da semana com a vibração da lua cheia no signo de Sagitário, né? Então a gente começa a semana aí com muito fogo, com muita energia, com muito entusiasmo, né? Uma lua cheia no signo de Sagitário. Sagitário já é um signo regido por Júpiter, que é o planeta da expansão, né? Sagitário é exagerado. Então aí a gente tem uma lua cheia que já transborda emoções, mas a questão de ser em Sagitário tem muito entusiasmo, muito otimismo, muita força de seguir em frente aí que a gente começa a semana. Mas, né, todo exagero a gente tem que dar uma moderada porque o segredo é sempre o equilíbrio. Então o que a gente deve buscar é o equilíbrio realmente desse entusiasmo, todo esse fogo que a gente tem no início da semana, especialmente porque nós já estamos com Marte no signo de Leão, né? Ingressou recentemente. E ele detonou um T-square que tá no céu, que mexe com Júpiter e Plutão, né? Júpiter no signo de Touro, também recém-ingresso, e Plutão no signo de Aquário, retrogradando para o signo de Capricórnio. Inclusive, ele volta para Capricórnio no domingo dessa semana, no dia 11, né? Então, e a gente tem a Vênus ingressando no signo de Leão às 10h46 no dia 5, na segunda-feira. Então, temos fogo de Vênus, fogo aí, porque Leão é um signo de Vênus, fogo de Marte e a lua cheia, né, exercendo essa força aí de entusiasmo, de otimismo, de exageros e de excessos no início da semana. Também um signo de fogo que é Sagitário, né, regido pelo signo de Júpiter, pelo planeta Júpiter, que é um ponto focal desse T-square que foi deflagrado por Marte, né, trazendo à tona aí revelações de coisas que podem ter vindo à tona, né, e geraram crises, tanto crises de relacionamento como existenciais, financeiras, mas também importantes para que a gente pudesse sair da nossa zona de conforto e seguir em frente, né? Muitas fichas caindo e criando algum tipo de crise. Agora a gente tem aí Vênus seguindo no mesmo passo de Marte, ingressando também no signo de Leão e, obviamente, também vai deflagrar essa oposição aí com Plutão no signo de Aquário, como Marte fez, e também a quadratura com Júpiter, né? Só que com um espaço maior de tempo. Ela faz a oposição aí no início de Leão com o Plutão no início de Aquário retrogradando na segunda-feira às 13h04 e faz a quadratura com Júpiter do signo de Leão com o Júpiter no signo de Touro no domingo ao 12h39, né? Então nós temos aí o início da semana com Vênus fazendo oposição a Plutão e o final da semana Vênus fazendo uma quadratura para Júpiter, né? Recebendo, né, tanto a oposição de Plutão como a quadratura de Júpiter. E o que isso traz pra gente? Traz pra gente uma semana em que a gente vai precisar conter, né? É uma semana de exagero, de excesso, mas a gente precisa conter as emoções, colocar razão sobre emoção. Afinal de contas, é uma semana que vai finalizar aí no sábado com uma lua minguando no signo de Peixes, né? Então é pra gente justamente os excessos emocionais é pra gente comprimir um pouco, colocar a razão sobre emoção para não acabar dando um passo maior do que a perna ou agindo diante de excessos emocionais por carência, por um excesso de insatisfação, né? Ou por questões em que você sinta que não está recebendo a atenção que deseja ou que merece numa relação, porque quando o Marte ingressou em Leão e fez esse T-square aí, montou esse T-square no céu, se opondo a Plutão, né, recebendo a oposição de Plutão, recebendo a quadratura de Júpiter, foram questões que vieram à tona de crises mesmo pessoais da gente. Agora são como Vênus fala de principalmente relacionamento e questões financeiras, são crises ligadas a essas questões, ou seja, situações que podem estar já num limite, né? Agora é a gota d'água, né? A gota d'água de situações de relacionamento ou financeiras, né? Crises nas questões relacionais e financeiras. Então a gente precisa ficar muito atento essa semana para evitar, como são signos aí muito fixos, né, que não cedem, que não
arredam o pé da situação, para a gente não entrar em embates achando sempre que o problema é o outro, né? Porque Vênus está em Leão, o problema nunca é com Leão, né? Nunca sou eu o problema. Eu não tenho que pedir perdão para nada porque eu não faço nada errado. Então, é uma situação em que a gente precisa buscar olhar os dois lados da mesma moeda, né? Não tentar achar que os problemas sempre são os outros, né? Ver qual é a nossa parcela de responsabilidade na situação. Porque a tendência é a gente deflagrar essa crise colocando o ônus da situação na conta da outra pessoa. E dizer, não, porque você, porque você, e esquecer que tem esses dedinhos aqui, ó, voltado pra gente. Então, dentro de um relacionamento, é entender principalmente que uma crise, uma situação de problema, uma questão que precisa ser resolvida, não depende só de uma pessoa, depende do casal, depende de duas pessoas. Da mesma forma que uma crise financeira não foi causada pelo governo, pela situação, pelo banco, pelo aumento que não veio, né? Foi muitas vezes causada pela própria pessoa que ou gastou mais do que devia, não equilibrou seus gastos com ganhos, gastou antes de receber, né, por impulsividade, por acreditar, né? Essa energia que tem nesse T-square saindo dessa situação Vênus, oposição Plutão, quadratura Júpiter, é muito aquela coisa da energia do entusiasmo. Vou gastar porque eu vou receber. E aí não recebe e aí fica com a dívida, né? Então, tem que ter muito cuidado com vou investir porque fulano falou que é bom, que não sei o que, eu vou fazer. E aí não pesquisa, não se aprofunda, crise financeira de novo, né? Ou você precisa pagar um empréstimo, aí em vez de pegar um outro trabalho ou fazer algum movimento efetivamente produtivo, pega um outro empréstimo para pagar aquele, com taxas mais caras. Quer dizer, incoerência, imprudência, né? Enfiando os pés pelas mãos sem necessidade. Então tem que ter muito, muito cuidado. Tanto nas questões de relacionamento, como nas questões financeiras essa semana, para que não se enfie os pés pelas mãos, né? Sai aí enfiando o pé na jaca e achando que pode gastar, porque Vênus em Leão adora gastar, adora se divertir, adora passar o cartão de crédito e depois vai ver como é que faz para poder pagar, né? E nessa situação desse T-square aí, é complicado, porque pode ser que lá na frente não tenha dinheiro para pagar o cartão de crédito que saiu aí na balada, né? Gastando com roupa, gastando com namorado, gastando com festa, com diversão, passou cartão de quando chega a conta no final do mês, fala, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar essa dívida, né? Então tem que ter muita cautela, muito cuidado. É possível também aí dentro desse quadrado inteiro, né, dessas tensões aí dessa semana, a gente ter aquela situação que de repente você faz uma compra no entusiasmo do momento, né? Você tá aqui, eu quero comprar, e compra 3 iguais, né? E depois você chega em casa e fala assim, meu Deus, pra que eu fiz isso, né? A insatisfação vem muito rápido, vem muito fácil, né? Você satisfaz a vontade do momento, só que depois você fala assim, nossa, pra que eu fui fazer aquilo? Só que já fez, né? Então é muito importante prudência, cautela, não viajar na maionese, evitar discussões, evitar entrar em conflito, perceber que a resolução do problema não adianta ficar jogando para o outro, tem que ser uma coisa em comum, né? Em comum acordo, tanto a questão financeira quanto a questão de relacionamento, precisa-se de dois, né, para poder, porque a gente está falando de Vênus, né? Então Vênus, a gente está falando da cooperação, né? Precisa da cooperação do outro para resolver um problema. Então não adianta nem você querer resolver a questão sozinha, nem jogar a culpa ou o problema para o outro resolver. É preciso uma cooperação, entrar em união para poder se resolver aquela questão que está ali pressionando essa semana. Dentro dessa situação, Plutão mandando oposição para Vênus na segunda-feira, dia 5 às 13h04, lá de Aquário, retrógrado, né? E são situações que possivelmente não são recentes, já vem aí de algum tempo. E o Júpiter lá mandando a quadratura para Vênus a 12h13, 12h39 do sábado, dia 10, né? Qual que é a boa notícia dessa situação toda? São duas. Uma que a gente tem um bom aspecto, que é Netuno em Peixes, fazendo um sexto para Mercúrio às 18h14 do dia 9 da sexta-feira, com Mercúrio ainda em Touro.
que suaviza um pouco aí essa questão, com bons diálogos, com palavras mais, vamos dizer assim, poéticas, românticas, né? Na questão dos relacionamentos, a abertura para o perdão favorece a compreensão da outra pessoa, da situação em que a outra pessoa está, a empatia, a gentileza, né? O amor universal. Afinal de contas, Netuno, né, que tá enviando esse bom aspecto para Mercúrio em Touro, é a oitava maior de Vênus, né? Então é um amor expandido. E o Mercúrio em Touro, o Touro é um signo regido por Vênus. Então, quer dizer, ajuda muito essa Vênus aí que tá meio oprimida aí nesse T-square aí, recebendo essa oposição de Plutão e a quadratura de Júpiter, né? Só que, e a outra situação, e isso vem muito da boa vontade de cada um, de querer efetivamente perdoar, para se libertar, para libertar o outro, para dar andamento, para virar a página, para seguir em frente, né? Para não ficar naquela coisa da picuinha, de briga, daquela coisa, eu largo meu cabelo que eu largo o seu, não é bem por aí. É uma coisa de comunhão, de cooperação, de união, de entendimento mútuo, que vai fazer com que a situação, que esse nó se desfaça e aí a gente possa criar laços mais profundos dentro dos relacionamentos, e as questões também ligadas às finanças, né, possam ser resolvidas aí dentro de uma perspectiva mais positiva, né? E a outra notícia boa é que, mesmo sendo uma questão de tensão, né, entre esses três planetas, Vênus, Plutão e Júpiter, é como se fosse assim, é um basta. É uma gota d'água do tipo de eu não vou mais, eu não suporto mais, não vai ser mais desse jeito, não vai ser só do seu jeito, né? Especialmente é um aspecto, né, a oposição Plutão-Vênus, de opressão sim, mas ao mesmo tempo que a pessoa pode virar a situação, virar a mesa e se empoderar e falar assim, não, cansei, vou cortar o mal pela raiz, chega de abuso, já abusou demais da minha boa vontade, da minha cooperação, da minha lealdade, da minha simpatia, da minha gentileza, e aí olha para aquela situação e fala assim, não, eu vou renovar, eu vou renascer, eu vou cortar e eu vou sair dessa situação para um lugar melhor, né? Especialmente porque o Júpiter, quando ele entra, ele expande isso, né? Ele traz aquela situação da gota d'água mesmo, né? Ele fala, não dá mais, faz a pessoa enxergar que aquilo ali não tem mais como ser. E pode ser de uma maneira até dolorida, porque a pessoa pode cortar na própria pele, né? Desistir de uma situação ou de uma relação mesmo gostando ainda, porque é uma situação abusiva, porque é uma situação que não faz bem, né? Então, mas tem a coragem de fazer isso nesse momento. É importante que essa coragem seja movida por uma situação que está se acumulando há tempos e tendo coragem para fazer essa situação, para fazer esse corte, e não por um sentimento de carência, de insatisfação bobo, né, do leonino, né, do mimo que o leão precisa, da carência, da tensão, que pode também ser um estopim da situação, mas que não seja só por isso, né, não só por uma situação em que você perceba apenas as suas questões, mas sim a questão da relação como um todo, do eu com o outro, da relação dos dois, não só do que me falta, mas o que falta a relação e que não me satisfaz mais. Então é importante a gente não tomar decisões focados nos exageros, nos excessos emocionais, ligados à carência, insatisfação, à falta de atenção, né? Bem aí da questão leonina de Vênus, né? A vaidade também pode aumentar. Então tem muito, muito cuidado com isso. É muito delicada essa semana. Como a gente vai começar um período de lua minguante, o ideal é se chegar a alguma conclusão essa semana, para a semana que vem a gente refletir sobre o que fazer, porque aí é uma semana de reflexão, né, em que é necessário, o Sol estando em Gêmeos, colocar razão, e a Lua estando em Peixes, sobre emoção, né, minguando em Peixes. Então é importante que a gente coloque razão sobre emoção para a gente poder saber lidar com as situações da melhor forma, tá? E aí a gente tem o Plutão ingressando no signo de Aquário de forma retrógrada, né, ingressando pelos últimos graus ingressando pelos últimos graus de Capricórnio, no domingo, dia 11, às 6h45, alertando a gente que existem ainda estruturas obsoletas na nossa vida que a gente precisa
cortar, especialmente ligados a mágoas, ressentimentos, dores do passado que a gente precisa eliminar da nossa vida, né? Então ele volta aí para o signo de Capricórnio, justamente chamando a atenção da gente para essas questões mais emocionais, porque o planeta que rege o signo de Capricórnio agora está em Peixes, que é Saturno, né? Então tá falando aí dessas emoções que podem estar retidas e que a gente precisa desaguar isso, né? Cortar isso daí, eliminar isso daí, essas más águas. E a gente tem o Mercúrio ingressando no signo de Gêmeos às 7h26, no dia 11, que traz movimento, dinamismo, raciocínio rápido, flexibilidade, bom para viagens, para estudos, excelente também para a questão da elasticidade mental, da gente poder encontrar, inclusive, saídas muito práticas e fáceis e simples para problemas mais complexos, né? Porque aí o Mercúrio em Gêmeos faz a gente olhar para simplificar as coisas e não complicar, né? Descomplicando muitos problemas aí mais profundos. E a gente tem, antes do Mercúrio ingressar em Gêmeos, um minutinho antes, às 7h25, o Plutão lá de Capricórnio, lá em Capricórnio já, né, retrógrado, faz um trígono com o Mercúrio saindo do signo de Touro às 7h25 do domingo, dia 11, né? Falando que aí a gente pode ter realmente conversas muito positivas para cortar o mal pela raiz, de forma muito objetiva, prática, para poder resolver as questões. Então o Mercúrio está sendo muito bem aspectado aí essa semana, tanto por Netuno como por Plutão, aliviando um pouco toda essa tensão aí que Vênus estará sentindo lá no signo de Leão, tanto pela oposição com Plutão como pela quadratura com o Júpiter, tá bom? Aqui estão os meus contatos, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser informado sobre os vídeos que são lançados toda semana, segue a gente no Instagram, no Facebook, para vocês terem acesso ao Céu da Semana, que todos os dias tem postagem lá para vocês, com a descrição das previsões diárias, e eu estou aí para vocês, para mapa numerológico, tiragens de tarô e mapa astral, tá bom? Boa semana a todos, muita calma na alma e sigam em frente, confiantes de que tudo vai dar certo. Um beijo, tchau, tchau.